Saudações, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula. Para aqueles alunos que conseguiram acompanhar todos os nossos conteúdos, é hora de relembrarmos. Para aqueles alunos que porventura ficaram sem aquela aula, né? Eu estou devendo uma aula para vocês referente à sexta-feira, dia 23, então é hora de corrigirmos o nosso homework. Seria a proposta da nossa aula passada, que infelizmente eu não tive condições de dar a vocês. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre comparatives and superlatives. Já falamos sobre isso em aulas anteriores e vamos retomar o assunto aqui. Comparativo, nós vamos trabalhar com um comparativo de superioridade. Quando eu vou fazer um comparativo, eu sempre irei comparar um item com outro item. Vamos supor que eu queira comparar, deixa eu pegar algum objeto que eu tenho aqui. Essa caixinha de som, né, em formato de cachorro, com o meu celular. Então, eu vou dizer, por exemplo, que o celular é mais leve do que essa caixinha de som. A palavra leve em inglês é light, né? É só pensar em comida, light food, comida leve, comida pouco calórica, né? Eu vou falar o quê? The cell phone is lighter than the dog box. The dog sound box. Eu vou falar que o celular é mais leve do que a caixinha de som de cachorro, não é? Estou comparando. Em quesitos de leveza, este é superior a este. Agora, se eu fosse falar, por exemplo, do cão, the dog, sound system, o sistema de som, isso aqui é mais pesado que o celular. A palavra pesado em inglês é heavy. Todas as palavras curtas ou adjetivos curtos terminados com Y, nós iremos retirar a letra Y e acrescentar IR. Então, eu vou falar the dog is heavier than the cell phone. Então, repare que eu estou sempre comparando duas coisas, dois objetos, dois lugares, duas pessoas, para fazer o comparativo. Porém, quando eu vou fazer o superlativo, o próprio nome diz superlativo. É algo que é superior. Eu posso falar, por exemplo, the iPhone is the best cell phone I've ever had. O iPhone é o melhor celular que eu já tive. The best é o melhor de todos. Ele é tão super, ele é tão melhor, que não tem nem comparação. Como o próprio nome indica, super, eu não vou comparar duas coisas. Eu vou dizer que uma coisa só é superior a tudo que tem, é superior a tudo que eu conheço. Vamos agora analisar as nossas atividades. Antes aqui de começarmos as nossas atividades, eu já tinha mostrado para vocês e vou bater na mesma tecla de novo. Esse QR Code aí, quando vocês apontarem o telefone para esse QR Code, ele vai direcionar vocês a esse joguinho Comparing Things, que é o jogo de comparar coisas, né? E aqui esse joguinho, você clica aqui no Start e ele já vai começar a te dar as instruções para que você crie frases no comparativo. Olha só, aqui você vai encaixar, né, essas imagens aqui no lugar adequado. É um exercício, é uma forma interativa, divertida, né? E muito eficaz. Vai ajudar muito vocês se vocês seguirem todas as instruções do livro, abrirem todos os links, os QR codes, jogarem os joguinhos, né? Porque o inglês a gente também aprende divertindo, não é, meus queridos? Então vamos lá. Nossa primeira atividade, nós temos o seguinte: check the following sentences from the movie reviews and complete the chart. Cheque as seguintes sentenças das críticas de filmes e complete a tabelinha. Então, aqui nós temos o seguinte: this version is more realistic or accurate of the two films. Esta versão é a mais realista ou apurada dos dois filmes. Most awarded and perhaps the most well-known rendition of the story. A mais premiada ou talvez a mais conhecida, né, de todas as histórias. The movie is a fail compared to 1968 version, which is 45 years older. Yet,
better. O filme é um fracasso, quando comparado com a versão de 1968, 45 anos mais antiga, mas ainda assim melhor. Então eu estou comparando o quê? A versão mais antiga é mais antiga do que a nova, né? E é melhor. A versão do filme Romeu e Julieta, que nós vimos anteriormente, certo? E aqui tem essa tabelinha que vocês teriam que completar com os comparativos. Nós já podemos observar algumas regrinhas que são usadas quando estamos trabalhando com a forma comparativa. Observe aqui, por favor, nós temos os dois, né? Essa tabelinha traz um pouquinho do comparativo, um pouquinho do superlativo. Então, olha só, quando um adjetivo é curto, como é que eu vou saber se um adjetivo é curto? Pela quantidade de vogais que eu tenho na palavra. Se o adjetivo tem apenas uma vogal, nós vamos considerar esse adjetivo curto. Olha só, a palavra old. Eu só tenho aqui a letra O de vogal. Então, para dizer que algo ou alguma coisa é mais velho do que, eu não posso separar as sílabas dessa palavra, uma palavrinha curta. Então, fica older than, que significa mais velho do que. Mesma coisa aparece com os adjetivos long, que significa longo, grande, e young, que significa jovem. Então, nós temos esses dois adjetivos. A gente escreve dessa forma aqui, ó. Long e young. Se eu quero falar que é mais longo do que, longer than. Se eu quero falar que é mais jovem do que, younger than. Essa é a regra para os adjetivos curtos. Quando nós temos um adjetivo longo, ou seja, o adjetivo tem 2 sílabas ou mais e não terminou com a letra Y, né? Porque aqui tem uma exceção à regra que essa página não está trazendo. Vou colocar até aqui, eu vou ver se eu escrevo aqui de azul para vocês nesse cantinho. Quando nós temos adjetivos de 2 sílabas terminados em Y, nós iremos retirar a letra Y e acrescentar IER. Essa regra está até aqui embaixo, gente. Acho que eu nem preciso escrever ela inteira aqui, não. Mas vamos dar uma olhadinha aqui. A palavra busy, por exemplo, significa ocupado. Eu quero falar que fulano é mais ocupado do que ciclano. Então, eu vou dizer que a pessoa é busier than. Eu vou acrescentar IER. Retiro o Y e acrescenta IER. Mais ocupado do que fulano é mais ocupado do que ciclano. É mais ocupado do que determinada pessoa. Segunda regra aqui. Quando o adjetivo tem 2 ou mais sílabas e não termina com a letra Y, o que nós vamos fazer? Usaremos a palavra more. A palavra more significa mais, né? Todas as vezes que vocês enxergarem essa palavrinha aí, pensa que é mais. Aqui nós temos um comparativo de superioridade. More accurate than. Mais apurado do que. More vivid than. Mais vívido do que, no caso aqui do exemplo, ó, more realistic than, mais realístico do que. Nós temos também alguns comparativos que nós dizemos que são comparativos irregulares. O que quer dizer que uma palavra é irregular? Quer dizer que ela não respeita a regra, ela é fora da regra. A ordem para a gente estabelecer essa palavra é uma ordem especial. Então, aqui a palavra good. O comparativo de superioridade de good, better than, melhor do que. Bad significa ruim. O comparativo, worse than, pior do que. Far significa longe. O comparativo, further than, mais longe do que, mais distante do que. Superlativo, quando é que a gente usa o superlativo? Aqui nós temos a definição, né? Quando é que a gente usa o comparativo? To compare two things or two people, we use the comparative form. Para comparar 2 coisas ou 2 pessoas, usamos a forma comparativa. E o superlativo? To compare something or someone to the group it belongs to, we use the superlative form. Para
para comparar alguma coisa a alguém, ao grupo que essa coisa pertence, nós usamos o superlativo, a forma superlativa. Então, aqui, nós vamos ter as mesmas regrinhas. Para adjetivos curtos, nós vamos precisar sempre acrescentar o pronome definido the, porque não é qualquer um, né? Aqui no caso, eu tenho o adjetivo safe, que significa seguro. Então, se eu falo the safest, o mais seguro, então eu preciso sempre do artigo definido antes do meu adjetivo. E se o adjetivo é curto, eu vou acrescentar est. Alguma coisa long, que é grande, que é longa. Então, olha só, ficou aqui the longest, o maior, o mais longo, né? Observa aqui, temos nos dois exemplos, the longest, the cutest, cute, bonitinho, fofinho. Então, é o mais longo, é o mais fofinho. E o adjetivo curto, acrescido de est. Mesma coisa aconteceu aqui. Mas, professora, e aquele exemplo aqui, ó, que você deu da palavra que termina com Y? Será que vai acontecer a mesma coisa com o superlativo? É lógico que vai. Então, aqui, por exemplo, se eu quero falar do substantivo busy, né? A gente escreve B-U-S-Y. Se eu quero falar que alguma pessoa é a pessoa mais ocupada do mundo, então vai acontecer a mesma coisa. Nós temos busy, o mais ocupado, the busiest. Vou tirar o Y e acrescentar IST. Troco o Y, né? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Eu troco o Y pela letra I e acrescento EST. Mesma coisa que aconteceu. Só que no comparativo nós acrescentamos IER. Aqui no superlativo nós acrescentamos EST. Né? Quando a palavra termina com a letra Y. Em 2 sílabas. Adjetivos que terminam com 2 sílabas ou mais são considerados adjetivos longos. Para fazer o superlativo, nós iremos manter a nossa regra ali. Usar o the antes, né? Most, que significa o mais. Então, olha só como é que ficou aqui. Awarded, premiado. Most awarded, o mais premiado. Well known, conhecido. The most well known, o mais conhecido. Dangerous, perigoso. The most dangerous, o mais perigoso. E temos aqui também os nossos adjetivos irregulares também no superlativo. São os mesmos, olha. Os mesmos irregulares que a gente tem aqui, nós temos aqui também. Good é bom, the best, o melhor. Bad, ruim, the worst, o pior. Far, longe, the furthest, o mais distante, o mais longínquo. Aqui na nossa sequência de atividades, nós temos mais algumas regrinhas. Spelling rules são as regrinhas de gramática, as regrinhas de escrita. São regras muito importantes também. Prestem bastante atenção. Então, o que nós temos? Consonant, vowel, consonant, CVC. O que nós vamos fazer? Dobraremos a última consoante, acrescentamos a R no modo comparativo. Colocaremos o artigo the, dobraremos a última consoante, acrescentaremos a ST para o superlativo. Adjetivos que terminam com a letra E, como safe, nós vamos acrescentar só o R, não precisa de acrescentar outra letra E, e vamos só acrescentar o ST, né? Porque a palavra já terminou com E, já tem um E pronto ali. Adjetivos que terminam com Y, é o que eu falei ali anteriormente, nós retiraremos o Y e acrescentaremos I no lugar do Y. E depois o ER para o comparativo, o EST para o superlativo. Vamos agora à correção das atividades da nossa próxima página. Então, aqui nós temos o seguinte. A nossa primeira atividade estava pedindo para nós o seguinte.
Complete the sentences with the comparative form of adjectives in parentheses. Complete as sentenças com a forma correta dos adjetivos que estão entre parênteses. The latest Romeo and Juliet movie is... O adjetivo aqui, olha, é traditional. Se eu for traduzir, se eu for separar a sílaba dessa palavra, traditional, como é que ficaria? Traditional. Olha só quantas sílabas. Eu tenho 4 sílabas. É um adjetivo grande, é um adjetivo longo. Então, o que eu faço? More traditional than. Mais tradicional do que. Aqui eu tenho a palavra strong. Quando a gente vem aqui para essa palavra strong, observa se der aquela dúvida e pensar, gente, que palavra é essa? Como é que eu vou dividir as sílabas dessa palavra? Tem muita letra aí, né, gente? Mas quantas vogais tem? Uma vogal apenas. Só tem a letra O de vogal. Com essa palavra aqui, a palavra strong, eu só tenho uma vogal. Eu não divido as sílabas dela. Essa palavra tem apenas uma sílaba. Só tem uma vogal, não posso separar nada. Então, é adjetivo curto. O que eu vou fazer? Love is stronger than a crush. O amor é mais forte do que um crush, né? Do que uma caidinha, do que uma... Quando você tá assim, arrastando a asa para alguém, né? Essa expressão crush, a gente não tem uma tradução muito específica. Continuando aqui com as nossas atividades, a palavra fast. De novo, olha só, eu tenho só a letra A de vogal. Como é que eu faço para separar as sílabas aqui? Posso separar a sílaba aqui? Só tem uma vogal? Não, não pode. Então, aqui também eu só tenho uma vogal, então eu tenho uma palavra que possui apenas uma sílaba. É um adjetivo curto. Então, aqui, como é que ficou? Faster than, mais rápido do que. Watching a movie is faster than reading a book. Assistir a um filme é mais rápido do que ler a um livro. Love songs are... Olha só a próxima palavra que nós temos aqui. Popular. O que eu faço com essa palavra? Quantas vogais eu tenho aqui? A letra O é vogal, a letra U é vogal, a letra A é vogal. Então, aqui eu tenho uma palavra que possui 3 sílabas. Se eu for separar, vai ficar popular. Ok? 3 sílabas. Este é um adjetivo. Falando a palavra, mas eu deveria falar adjetivo. Perdão, meus queridos. Nós temos aqui um adjetivo longo. More popular than. Mais popular do que. Canções de amor são mais populares do que canções folclóricas. Ok? Está a correção da primeira atividade aqui. E a explicação da divisão silábicas também. Aí, meus queridos, quando tiver uma palavra que tiver 2 vogais juntinhas, vocês vão contar essas 2 vogais como se fosse uma. Ah, se tiver de tongo, ou seja, vogal mais vogal, conta como se fosse uma. Aí, eu só posso separar sílabas aqui se eu tiver a interposição de uma consoante. Olha, E-O, consoante vogal. E-U, consoante vogal. L-A-R, consoante vogal, consoante. Então, eu posso separar sílabas aqui a partir do momento que eu tenho consoantes separando as vogais. Se eu tiver vogal mais vogal, não separa. Vamos para a próxima atividade, ver se a gente tem sorte de achar um exemplo aqui que tem algumas vogais juntas, né? Vamos lá fazer essas próximas atividades aqui. As atividades 2 e 3. Let's check them. Atividade 2. Complete the sentences with the superlative form of the adjectives in parentheses. Complete essas sentenças com a forma superlativa dos adjetivos que estão entre parênteses. Olha o que nós temos aqui. French is. Então, é só superlativo que é para usar, né? Então, eu preciso falar que o francês é a língua mais romântica. Repara aqui como é que ficou.
French is the most romantic language. É a língua mais romântica de todas elas. O francês é a mais romântica. Endless Love was the most successful love song on the Billboard chart. Então, essa canção aqui, Amor Sem Fim, foi a canção de mais sucesso, né, nesse filme, no Billboard. For me, Romeo and Juliet is the best Shakespeare play. Para mim, Romeu e Julieta é a melhor peça de Shakespeare. Aqui nós temos, então, a palavra good. Temos um adjetivo irregular. Bad. Também nós temos um adjetivo irregular. Romantic comedies are the worst movies for broken hearts. Comédias românticas são os piores filmes para um coração partido. Então, quando nós voltamos aqui para analisar as palavras, olha só. A palavra romantic, separando as sílabas, romantic. Temos 3 sílabas. Mesma regrinha lá para os comparativos vale aqui, ó. Então, a palavra já é longa, eu não vou tornar uma palavra que já é longa em algo maior ainda. Então, aqui, olha, vai ficar the most antes e o substantivo fica aqui do jeitinho que ele é. Successful. Como é que eu vou separar essa sílaba aqui? Full. Também temos uma palavra com 3 sílabas. É uma palavra longa. É uma palavra grande. Eu não vou tornar uma palavra longa em algo maior. Não é? Então, vai ficar aqui o adjetivo do jeitinho que tá e acrescento the most aqui antes. Aqui nós temos, no caso, 2 irregular adjectives. Perdão? Aí da formatação. Prestar muita atenção aqui nesses irregular adjectives, são adjetivos irregulares. Eles sempre terão uma forma especial que vocês devem saber. Memorizar essa forma especial, tanto no superlativo quanto no comparativo. Atividade 3. Now, choose the correct option to complete the sentences. Agora, escolha a opção correta para completar as sentenças. Então, aqui eu preciso observar aqui e ver como é que eu vou completar aqui. Comparando a Julieta com o Romeu. Tem 2 pessoas, então preciso usar comparativo, né? Juliet was younger than Romeo. Julieta era mais jovem do que Romeu. Aqui eu estou falando que o Romeu é personagem da peça inteira. Então, eu quero dizer que ele é o maioral da peça inteira. Romeo is the most romantic character in the play. Romeu é o personagem mais romântico da peça. A peça inteira. Eu não estou comparando ele com outro personagem, então é superlativo. Juliet's family, Romeo's family. Repara aqui que eu estou comparando a família da Julieta com a família do Romeu. A família da Julieta era mais rica do que a família do Romeu. Por isso, eu escolhi aqui a minha forma de comparativo. Friar Lawrence was. O frade Lourenço era o melhor aliado deles. Aqui eu tenho um adjetivo, mas eu não estou comparando o Frater Lourenço com outra pessoa. Então, eu tenho que usar um superlativo de todos os aliados, ele era o melhor, né? Aqui, gente, a gente tem que tomar cuidado com a pegadinha, porque usou a palavra there aqui, ó. Esse there aqui, na verdade, é um adjetivo possessivo, né? E tá substituindo, no caso, o artigo definido the. Né? Então, a gente interpreta esse there aqui como se fosse the. Então, era o melhor aliado deles. Então, o melhor aliado. Né? Na hora de traduzir, eu tenho que traduzir. Irmão Lourenço, Frater Lourenço, era o melhor aliado deles.
No caso, quando a gente usa pronome adjetivo, né, não precisa, pode suprimir o uso do the. Letra E. Romeo and Juliet. Love story of all the times. História de amor de todos os tempos. Então, aqui, eu não estou comparando com nenhum outro livro, com nenhuma outra história de amor. Então, era a história de amor mais famosa de todos os tempos. Por isso, eu tive que usar superlativo e não adjetivo. Ok? Pausem o vídeo sempre que necessário. Façam anotações e se você, meu querido aluno, tiver alguma dúvida, deixe os seus comentários no vídeo. A teacher depois lê e volta respondendo para vocês, ok? Se for necessário, eu gravo mais uma videoaula com a resolução. Nossa atividade 4 estava pedindo para a gente o seguinte. Read the following chart about Shakespeare's plays very carefully. Leia a seguinte tabela sobre as peças de Shakespeare muito cuidadosamente. Then, write 3 sentences in comparative form and 2 sentences in superlative form about them. Em seguida, escreva 3 sentenças usando a forma comparativa e 2 sentenças ou 2 frases usando a forma superlativa delas. You can use adjectives like short, strong, old, new. Você poderá usar adjetivos como short, curtinho, pequena, long, o tamanho da peça, né? Uma peça longa, old, velha, e new, nova, uma peça nova. Repara aqui que nós temos adjetivos curtos. Short, eu só tenho a letra O de vogal, não separo sílabas. Long, eu só tenho a letra O de vogal, não separo sílabas. Old, eu só tenho a letra O de vogal, não separo sílabas. New, eu só tenho a letra E de vogal, não separo sílabas. Então, olha que facilidade, são todos adjetivos curtos. Então, se eu vou fazer comparativo ou se eu vou fazer superlativo, quer dizer que eu vou fazer o quê? Acrescenta R para o comparativo e a expressão then, que significa do que. Acrescenta the antes do superlativo e a finalização EST para a graduação do superlativo. São todos adjetivos curtos. Vamos ver como é que ficaram as frases? Então, observa aqui. As respostas poderiam variar. Podia ser que vocês colocassem alguma outra resposta, mas temos aqui alguns exemplos, né? Primeiro, As You Like It is shorter than Hamlet. Então, essa peça aqui, As You Like It, se você for olhar, ela tem 2.670 linhas. E Hamlet, cadê o Hamlet? Tem 4.024 linhas, 4.024 falas, né? Então, falando que ela, a As You Like It, é uma peça que é mais curta do que Hamlet. Segunda frase, Romeo and Juliet is longer than The Tempest. Romeo e Julieta é maior do que a Tempestade. Aqui tem 3.093 falas, aqui tem 2.275 falas. Estamos aí também estabelecendo uma comparação entre duas obras. Hamlet is older than The Tempest. A peça Hamlet foi escrita em 1601 e a peça Tempestade foi escrita em 1611. Então, Hamlet é mais velha, mais antiga do que a Tempestade. Midsummer Night's Dream and Romeo and Juliet are the oldest plays on the list. Então, aqui nós temos, da lista toda, 2 dessas peças aqui são as mais antigas. Então, Sonhos de uma Noite de Verão e Romeo e Julieta são as peças mais antigas da lista inteira. Hamlet is the longest play on the list. De todas as peças aqui, Hamlet é aquela peça que tem mais falas. É a peça mais longa da lista inteira. Estamos também, meus queridos, com mais essa atividade corrigida. A atividade 5 pede para a gente ir para o material suplementar, né? E fazer o Challenge Yourself. O Challenge Yourself nós vamos fazer ele inteiro, porque aí nós teremos a oportunidade, né? De fazermos a revisão dos outros conteúdos que também cairão na avaliação do sistema de vocês,
como, por exemplo, o simple past, o past continuous, né? Relembrar um pouquinho das leisure activities. Vamos lá. Bom, dando sequência aqui, nós temos esse reading time, já com as resoluções. Look at the text below and choose the correct alternatives. Observe os textos abaixo, escolha as alternativas corretas. Então, são esses dois textos aqui. Esse texto é um original e esse texto aqui é um texto moderno. Então, observe bem os elementos do texto, né? Aqui nós temos as falas da Julieta, do Romeu. Nós temos indicação entre parênteses, né? De como é que os personagens deviam estar. As marcações, né, de cena. Not knowing Romeo hears her. Sem saber que Romeu a ouvia. O Romeu aqui, to himself, conversando sozinho, falando com ele mesmo. A Julieta aqui, né? Still not knowing Romeo hears her. Ainda sem saber que Romeu a escuta. O que ela fala? Oh, Romeu, por que você tem que ser Romeu? Esqueça do seu nome, mude o seu nome. Ou, melhor ainda, por que você não usa o meu nome? Jure me amar e torne-se um Capuleto. Aí o Romeu diz, eu deveria ouvir mais? Ou eu deveria falar agora? Aí a Julieta continua, é apenas o nome que é o meu inimigo. Você ainda é você mesmo. Deixe de ser o Montague, Romeu. Deixe para trás o seu nome. Troque seu nome pelo meu. E realmente isso não mudará nada entre nós. Então aqui nós temos o seguinte, né? A primeira questão, olha as marcações que nós temos. Both texts are versions of the same play. Ambos os textos são versões da mesma peça teatral. Aqui nós temos as características da peça teatral. Quais são as características principais da peça teatral? Ela tem lines, ou seja, tem falas, ela tem characters, ou seja, personagens, e ela tem dialogue, ou seja, ela tem um diálogo. Não marcaremos narrador e não marcaremos imagens, né? Narrador vai aparecer muito quando a gente estiver falando de um novel, ou seja, de um romance. Geralmente, conto de fadas também aparece um narrador. Em inglês, eles sempre dizem Once upon a time, in a distant kingdom, there was a princess. Era uma vez em um reino distante e havia uma princesa. Então, o narrador conta, né? Aqui na play, na peça, são os próprios personagens que vão dizendo o que acontece, né? É ação em ação, né? A peça teatral é exatamente isto. Continuando aqui na nossa última atividade, nós tínhamos o seguinte, duas perguntas, a pergunta de letra A e a pergunta de letra B. Letra A, what was the obstacle for the romance? Qual era o obstáculo para o romance? The family names, né? O obstáculo para que o romance acontecesse eram os nomes das famílias, porque era uma família inimiga da outra. What solution is suggested? Qual solução é sugerida? Romeo should trade in his name and take Juliet's in exchange. Romeu deveria trocar o seu nome e usar o nome de Julieta, ao invés de usar o nome dele. Então, seriam essas as respostas dessa atividade. Aqui na sequência, nós temos uma curiosidade, né? Vamos lá. Temos a seguinte curiosidade. Do you know? Você sabia? William Shakespeare was a poet and a playwright and is widely regarded as the greatest writer in the English language. His surviving work consists of 38 plays, 154 sonnets, and some other poems. He is best known for his plays, which have been translated into every major language and are performed more than those of any other playwright in the world. William Shakespeare foi um poeta, escritor de peças, amplamente reconhecido por sua excelente escrita em língua inglesa. O seu trabalho sobreviveu e ele consiste de 38 peças, 154 sonetos e mais alguns poemas. Ele é mais conhecido por suas peças,
que têm sido traduzidas para cada língua e performadas pelo mundo inteiro. Então, as peças de Shakespeare são conhecidas no mundo inteiro. E aqui nós temos uma atividade, né? Com essa lupinha aqui. Shakespeare wrote many different stories. Sad ones, funny ones, romantic ones. Shakespeare escreveu muitas histórias diferentes. Histórias tristes, histórias divertidas, histórias românticas. Follow your teacher's instruction and carry out research about one of his plays. Then, create a fact sheet about it to share with your classmates. Siga as dicas do seu professor e faça uma pesquisa sobre uma das suas peças. Em seguida, faça um fact sheet, ou seja, uma folha, um resumo dos fatos sobre as informações para compartilhar com seus colegas. E aqui no cantinho está explicando o que é isso, né? A fact sheet summarizes information usually in a bullet point or in a chart. Então, esse resumo aqui são informações que devem estar num bullet, num quadro, né? Ou numa tabelinha. Informações resumidas sobre as peças de Shakespeare. Nós vimos algumas informações resumidas aqui, olha, na página anterior, né? Comparou isso aqui que nós vimos nessa página aqui, essa tabelinha aqui, ó, ela é um fact sheet, é uma folha de fatos a respeito das peças teatrais de Shakespeare, ok? É mais ou menos isso, você vai fazer sua pesquisa e montar sua tabelinha para conversarmos sobre ela na nossa próxima aula. Agora nós vamos corrigir a nossa última parte aqui do livro, né? Nós tínhamos aqui um listen up. Esse listen up, eu não estou conseguindo abrir o meu RA aqui, gente. Vou ver se eu acho aqui o meu audio script e faço a leitura desse texto para vocês. Hoje eu estou com um probleminha sério. Aqui nós vamos ouvir, na verdade, a faixa de número 9. Atenção! Então, você vai ouvir e discutir com um colega, as respostas já estão aí para vocês. Many couples in love, and also people with broken hearts, visit Verona every year, the Italian city where the story of Romeo and Juliet takes place. Muitos casais apaixonados e também pessoas com corações partidos visitam a Verona, região de Verona, cada ano, cidade italiana onde a história de Romeu e Julieta aconteceu. What do tourists find there? Well, in one of the most famous scenes in the play, Juliet stands on a balcony and confesses her love for Romeo, who answers her from the garden. In Casa de Giulietta, Juliet's house in Verona, tourists can see his famous balcony, as well as the statue of Juliet. It's a magical and romantic place. É esse lugar aí que vocês estão vendo, gente, nessa imagem. Olha o que está falando. O que os turistas encontram lá em Verona? Né? Bem, uma das cenas mais famosas da peça. Julieta parada na balcony. Balcony é essa varanda aqui, ó. Na varanda, confessa o seu amor a Romeu e a escuta do jardim. A cena do filme, Romeu estava aqui no jardim e a Julieta aqui falando sozinha, confessando o amor, e ele escuta, querendo se declarar a ela, né? Uma das cenas mais românticas do filme, Romeu e Julieta. Então, esse lugar aqui em italiano se chama Casa de Giulietta, né? Juliet's House, que fica em Verona. Onde os turistas podem ver a famosa sacada da Julieta, assim como uma estátua da Julieta, parada aqui no jardim. É um lugar mágico, né? Tem uma mágica, uma atmosfera de amor romântico e de magia aqui nesse lugar. Continuando o textinho. When I first visited Verona, I was impressed with Juliet's Wall, a place in the house where many people leave letters for Juliet, talking about their feelings and hopes. Quando eu visitei a cidade de Verona, eu fiquei impressionado com as paredes de Julieta,
Então tem um lugar lá que é uma parede inteirinha, né? Um muro inteirinho, chamado de muro, parede de Julieta. Nesse lugar, as pessoas escrevem cartas de amor e deixam as cartas nessa parede, né? Entregando aquele muro de Julieta os seus sentimentos, as suas esperanças. Isso até apareceu num filme muito comum. Quem tiver a oportunidade, depois assista. O filme se chama Cartas para Juliet. Juliet's Letters, Cartas para Julieta. É uma comédia romântica muito interessante. Continuando aqui o nosso texto. At first, the letters went unanswered, but as time went by, a club of Juliet's secretaries was created to write answers to these notes and messages. No princípio, as cartas não eram respondidas, mas com o passar do tempo, um clube de secretárias, chamado Secretárias de Julieta, começou a escrever respostas, né, para esses bilhetes, para essas cartas de amor. This great love story certainly continues to inspire people from all over the world. Essa linda história de amor, com certeza, continua inspirando pessoas do mundo inteiro. Então, seria isso que vocês iriam ouvir nesse Listen Up. E aqui nós temos as nossas perguntas. Escuta com o colega, né? As primeiras aqui. Where did Romeo declare his eternal love to Juliet? Onde é que Romeu declarou seu amor eterno para Julieta? Né? Qual foi o lugar? In Juliet's room balcony, na sacada que dava para o quarto da Julieta, que era a sacadinha de fora do quarto dela. How do lovers declare their love nowadays? Como os amantes, os apaixonados, declaram o seu amor atualmente? Through videos, através de vídeos, posts on social networks, postagens na rede social, love messages, mensagens de amor, face to face, pessoalmente, face a face. Look at the image below. Who is the woman? What place is this? Observe essa imagem abaixo. Quem é a mulher? Que lugar é esse? Então, a mulher é Julieta, e o lugar, Juliet's house, a casa de Julieta. Aí, na sequência, estava pedindo para que vocês ouvissem novamente, né? Listen to a podcast describing a touristic place in Verona and answer the questions. Então, essa leitura que eu fiz era para essa atividade. Então, aqui estava perguntando o seguinte. What's the name of the place? Qual é o nome desse lugar? Casa de Julieta, Juliet's house. What is there in this place? O que tem neste lugar? The balcony, a sacada, a statue of Juliet, a estátua da Julieta, e também tem a wall of letters, a parede das cartas, né? Aqui, what do tourists usually do when visit this place? O que os turistas costumam fazer quando visitam esse lugar? They write letters and messages to Juliet. Eles escrevem cartas e mensagens para Julieta. Who answered the tourists? Quem responde aos turistas? A club of Juliet's secretaries. Um clube de secretárias de Julieta. Vamos ver aqui se a gente acha algumas imagens dessa casa da Julieta. E se a gente consegue ver também esse muro das cartas. Juliet's house in Verona, que está em inglês. I would like to see some images. Let's check. Aqui está a casa de Julieta com alguns turistas, né? Tirando fotos aí. Olha que legal. Esse lugar existe de verdade. Olha que sacadinha mais... Que varandinha mais fofa. Aqui está a estátua, né? A imagem da Julieta. E o jardim, onde Romeu aguardava esperando a Julieta na sacada para se declarar para ela. Vamos ver agora The Wall of Juliet.
Aqui fica o muro da Julieta. Olha só, é um muro inteiro cheinho de cartas de amor. As pessoas vão deixando bilhetinhos, cartinhas aqui, olha. Observa essa imagem. E as secretárias de Julieta respondem a esses bilhetes, a esses recadinhos de amor. Olha só o muro da Julieta, como tá abarrotado de recados, né, de bilhetes, né? E nós temos aqui também o filme Juliet's Letters. Cartas para Julieta. This movie here. É exatamente este filme. If you have the opportunity, please watch it. So, that's it for today, my sweetheart. Love you so much. This is for you. Hugs. See you. Bye-bye. Till the next class.